Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam de vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus tu, que sofres a mesma condenação. Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é a festa de Cristo Rei, que vocês ouviram, e que é praticamente a história e o porquê da história. E quando nós contamos a história, não é os povos que vieram, os índios, a colonização, o império, os impérios romanos, a Tcheca e por diante. É a história, a vida que se conta pelos tempos da humanidade. É a história de todo o ser da humanidade. Aonde vem o que eu sempre insisto, eu vou insistir, o que vem a ser a fé cristã. E gosto quando falam livros, um pouquinho, entrevistas com o Papa, que parece que está conquistando as multidões, etc. Ele vive dignamente a vida dele, mas nada mais. O que interessa aos homens no mundo de hoje? Que o Papa responde: se os divorciados podem comungar, se os gays podem casar, se eutanásia, chama como quiser, fertilização. Estas são coisas mínimas. A vida é muito mais do que isto. Quando a gente está doente, quando a gente está numa UTI, numa cirurgia, não é? Você que sofreu bastante, eu também que tive bastante cirurgias, a gente sabe que a vida é a única coisa, vocês que acompanhar ela, não é? É o sumo bem. Até que a gente não encara com seriedade o sentido da nossa vida, a gente vai se perder atrás das coisas ou dos acontecimentos da vida. Vocês vejam, parece que eu estava lendo o Evangelho, quase dava risada, viu? É a humanidade de um lado, safada, os sumos sacerdotes, os soldados, e até o assassino, o ladrão. O que eles falam a Cristo? Se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Esta é a humanidade safada. O mundo sou eu. O resto acabou, se dá. Então salva-te a ti mesmo. O assassino, o ladrão, até alguma coisinha. Acreditava um pouquinho que talvez se ele fosse alguém
Salva-te a ti mesmo e a nós que também estamos na cruz. Aonde conseguimos entender a vida humana de Cristo, que Ele veio não para salvar a si mesmo, mas para salvar o mundo. Como é diferente, é? Ele não veio para salvar a si mesmo, mas para salvar o mundo. Esta é a maneira de pensar de Deus. A outra é a maneira de pensar dos homens. Então veja que existe um abismo entre as coisas. Quando Ele nos convida a crer em algo além dos nossos limites humanos. Em algo que Ele trouxe, uma vida nova. Então não vamos ficar, porque é tão rico que a gente poderia falar, se quiser, desculpe, mas hoje eu falaria disso o dia todo e não cansaria, pode ser sincero. Mas como nós já estamos explicando e tem gravado aqui no YouTube também para as pessoas que assistem, nós vamos continuar uma parte que já está até na carta aos Colossenses. E algumas partes já tínhamos explicado que tudo foi criado por Ele, para Ele. Essa é a história. Só em Cristo existe a história. São João fala claro, gente. Nele estava a vida. E tudo que foi feito nele era vida. É uma vida que permanecerá eternamente. Nele estava a vida. O que foi feito nele era vida. E a vida que permanecerá eternamente. E o tema de hoje, acompanhando a carta aos Colossenses, era este aqui. Ele é o princípio. Ele é a cabeça do seu corpo, já explicamos domingo passado, não? Como é que ele funciona em relação à humanidade, não? Porque vocês não pensam que a clareza da fé venha... Eu também cheguei a pensar um corpo místico, o que a minha cabeça podia entender. Como um corpo místico, que não entendia nada, absolutamente. O que vocês entendem do corpo? Então, a cabeça, os braços, o corpo, as pernas, tudo, não é? Mas depois, aprofundando bem a coisa, a gente vê que na cabeça existe todo o sentido do corpo. Se você tem um derrame cerebral, pode ter um corpo maravilhoso, perfeito, mas não funciona. Então ele, veja bem o que ele é no mundo. Ele é o nosso pensamento. Tem sabedoria maior do que o pensamento de Deus? Se a gente se perde em Cristo, perdemos o quê? Quando ele fala que não renuncia a si mesmo, não pode ser meu discípulo, não é? Eu vou perder o quê? A minha inteligência, os meus afetos, os meus sentimentos. Mas então como é que eu vou viver? Não vive, tem que morrer mesmo. E se morre realmente a estas coisas, que elas são mortas mesmo, não tem como. Tanto que falamos domingo passado, repito hoje, qual é a doença do mundo moderno? Qual é a doença do mundo moderno? Do século? Depressão, todo mundo sabe. Aqui no Brasil, como na Europa, como na depressão. Por quê? Porque o ser humano colocou a sua vida nas coisas e passou as coisas. Eu lembro da vida como um jogo que a gente sonhava quando era pequeno, no seminário. Tem um jogo tipo de bocha, mas era de borracha que tinha aparecido lá. A gente infernizou a vida do leitor para comprar para nós aquele joguinho. Mas a gente brigava, éramos 70 meninos,
corria na frente para jogar, porque quem perdia depois saía, depois o outro ficava. A minha primeira depressão. Depois, coisa mais, colocava tudo eu lá dentro. Depois de uma semana ou 15 dias, a gente cansou. E as coisas ficavam lá. Foi a minha primeira depressão. Para mim aquilo parecia que devia ser eterno. E assim são as coisas da vida. Nós vamos de depressão em depressão. Porque as coisas acabam e temos que arrumar outra sauna para nos coçar. Entendeu? Porque exatamente acaba. Está na natureza das coisas humanas. Dos sentimentos humanos até. Entendeu? Então, perder o quê? A nossa depressão. Para encontrar a sua vida. Lógico, é um trabalho, não trabalho, não, pelo amor de Deus, não. É simples de tudo. Porque quem faz isso é Deus. É terrível. Porque precisa de cirurgias muito profundas, onde se esconde aqui dentro o nosso ego. E quem entra numa cirurgia sabe que vai ser terrível. Mas que depois vai vir a vida. Ou você continua doente, ou você se entrega nas mãos do cirurgião. E ou nós continuamos com as nossas pequenas misérias, nossos pequenos pensamentos, nossos pequenos afetos, as nossas inquietações, etc. Ou você se entrega em Deus, que vai fazer esse trabalho. Vai fazer mesmo. O sinal da cruz no cristianismo não é à toa. É a morte para a vida. Mas é morte. O que nos assusta. Ele assustou até ele quando estava na cruz. Por que não? Então nós chegamos a isto aqui. O ponto mais importante que eu ganhei nesta semana, ganhei na loteria. Não o dinheiro não, ganhei na loteria da fé. Ele é o princípio, Cristo. Antes que o universo inteiro existisse, ele existia, o princípio. A ciência busca a partícula de Deus. Agora descobrir e ganhar o prêmio Nobel. Vê como as coisas funcionam perfeitamente, não é? Ele é o princípio. É mole. Passamos do átomo através de todos os estudos agora para chegar a descobrir a partícula de Deus que nem sabe o que é. Este aqui, sabe quando foi escrito? Este aqui, 2000 anos atrás. 2000 anos atrás. Ele é o princípio de todas as coisas. Cabe à ciência, se tiver capacidade, de descobrir como isso foi feito. Aí seria. Aí não tem nada contra a ciência, desde que descubra os grandes segredos que Deus colocou na natureza. Descobrir como funciona a natureza, como funciona a plantação. Deus não proibiu nada disso. Nos deu a inteligência para descobrir isso, também a ciência. Muitas vezes querem colocar a fé contra a ciência, como se a fé fosse uma coisa de bobos, dos cretinos. Né? Quer parecer, agora está começando a ver, não, porque estudo, não, Deus, é uma bobeira crer. A bobeira é você. Agora, veja bem, ele é o primogênito dentre os mortos. Foi aqui que eu ganhei a loteria. Porque depois, meditando, como pode existir um primogênito entre os mortos? É uma vida de abortos, não é? Nascem todos os filhos, todos mortos, não é? Não é? É o primogênito entre os mortos. O que quer dizer? É o primogênito de uma vida nova, onde não haverá mais morte. O primeiro que ressuscitou.
Biologicamente, nós temos a reprodução biológica, não é? Então, o primogênito de 10 filhos, porque os pais têm capacidade para gerar. Ele é o primogênito, mas biologicamente, se nasce, se cresce, se morre. Leis da vida. Até agora, os cientistas não conseguiram fazer um Frankenstein, trocar órgãos, perna, tudo o que quiser. Mas a morte mesmo pode tentar. Transplante de coração, tudo o que quiser. E aqui ele é o primogênito dentre os mortos. Quer dizer que, aí entra se você acredita ou não acredita. O problema é seu. Não é de Deus. Não é de Deus. E você sabe que isso, até os povinhos sabem. Que quando converso com eles, o que eles respondem? Ninguém voltou de lá para nos contar como é que é. Não é assim? Ninguém voltou de lá. Mas o azar e a safadeza mental, eu diria, é que essa gente que fala isto se diz cristão. E frequenta as igrejas, não é? Você é subirista dos pagãos ou das pessoas que frequentam a igreja? De quem ouvir? Pessoas que frequentam a igreja. Então são cristãos do quê? De Araque. São cristãos de meia tigela. Não acreditam em nada, nem sabem o que está fazendo lá. Então tanto faz procurar o Iemanjá, tanto faz procurar outro Deus, tanto faz adorar uma árvore, é a mesma coisa. Por isso que é tão fácil criar novas igrejas. Porque não existe nenhuma verdadeira igreja com fé profunda e real. Porque o cristianismo não é uma seita. Não é um grupo. O cristianismo é uma vida. A vida de Cristo nas pessoas que acreditam. Porque exatamente, ele não desceu da cruz, morreu, e ao terceiro dia se apresentou aos apóstolos. Ele voltou de onde? Se todo mundo olhou para a cruz, ele tinha morrido, sepultaram. Custou até para os próprios apóstolos crer que era ele. Vocês lembram também, não é? Uma das tantas. Primeiro, as mulheres foram lá, não encontraram o corpo, roubaram. A lógica das pessoas, roubaram o corpo do Senhor. Vamos ver lá. Outras depois voltaram, olha, ressuscitou, eles que ressuscitou. Conversa de mulheres, desculpa as mulheres, mas conversa de mulheres. Naquela época a mulher não tinha chance mesmo na vida. Era só conversa de mulheres. Outros, por brincadeira, você sabe isso aqui, porque ele apareceu primeiro as mulheres, depois os homens, sabia isso aqui? Para que a notícia espalhasse mais rapidamente. Entendeu? Tudo bem, isso aqui é mais piada. Mas conversa de mulheres, ele não ressuscitou. Aí quando os apóstolos foram lá, viram, estava vazio, precisaram os anjos confirmar. Quer dizer, pela racionalidade humana, não alcançamos, porque está fora do nosso alcance mental. Nós raciocinamos pelas coisas que conhecemos. Então não existe. Mas aqui existe outra dimensão de vida que não depende de nós, só depende de Deus. E Jesus já tinha falado tantas vezes, isto é impossível aos homens, mas a Deus tudo é possível. Está só aqui. A Deus tudo é possível. Então mesmo a vitória sobre a morte. E ele, como vida, voltou dos mortos.
E é o primogênito, porque não esqueçamos que ele era homem da nossa raça. Já outras vezes eu falei para vocês, para mim e para vocês, porque o que eu falo para vocês é coisa que eu já meditei muitas vezes nesta igreja, outros lugares que eu disse. O que é? Ele veio como Deus na terra, que era espírito puro. Voltou para sua casa. Eu não gosto da palavra paraíso, isto e aquilo, porque tem muita besteira na cabeça da gente. Voltou para sua casa, junto do seu pai. Como? Voltou como homem. Presta atenção. Veio como Deus. Volta como homem. É uma história bem diferente. Então o ser humano, aí entra a nossa história como seres humanos. Ele assumiu a nossa natureza humana. Aí entra o porquê eu existo, o porquê eu nasci. As eternas perguntas fizeram agora, boto no livro, até que me deram na Itália lá, a conversa de um escritor, que o Papa conversou com ele, então a pergunta qual era? O incrédulo com o Papa. E o Papa perguntou para ele, mas você nunca se perguntou? Outra pergunta de barzinho de esquina. De onde viemos? O que fazemos? E para onde vamos? Não é? Outra pergunta de barzinho, não é? Então veja a história de Cristo. Tão simples. O problema é você querer que isto tenha acontecido e que isto possa acontecer. Veio de Deus, origem divina, fonte de toda a vida, do universo inteiro, porque tudo foi criado por Deus. Veio realmente para salvar, para trazer uma vida nova. Então não interessa com quantos anos ele morreu, interessa o ato onde ele se ofereceu como holocausto, que antigamente já fazia, oferecendo animais como holocaustos ao Criador, etc. Às vezes até oferecendo, os aztecas faziam isto, outros povos do Oriente faziam isto, ofereciam até holocaustos humanos, para agradar aos deuses. E ele se ofereceu como holocausto, que está na cruz, onde os ladrões e os sacerdotes, que se diziam, de aspas, religiosos, mas não tinham entendido nada. E nas escrituras estava tudo escrito em Isaías que o servo, que parecia mais um verme do que um homem, teria salvado o mundo. Entende? Se tu és Deus, desce da cruz. Não podia descer da cruz. Então que eu mesmo, quando eu falo, quando eu rezo, não, Jesus, não desce da cruz, senão eu estou perdido. É porque se você desce da cruz, eu estou perdido. Não se salve, não. Egoísmo meu. Um pouquinho como o bom ladrão. Quando for no teu reino, lembre-te de mim. Entende? Então, porque exatamente na cruz, onde ele se juntou, foi naquele momento, quando ele disse, meu Deus, por que me abandonaste? Foi naquele momento que ele se uniu a toda a nossa humanidade de todos os tempos, lógico. Aqui entramos na dimensão do pensamento de Deus, não? No nosso pequeno, limitado pensamento. Então se uniu a toda a humanidade e enxertou em nós. Ele assumiu a nossa miséria. Aquilo que nós chamamos de pecado.
Que insisto mais uma vez, gente, não olhemos as pequenas falhas. Aquilo não é nada, é besteirinha. Pecado é coisa feia. Porque o pecado vai destruir totalmente a nossa vida. Tanto que o último mal que ele veio vencer na terra, causado pelo pecado, é a morte. Então, naquele instante, ele assumiu sobre si. Esse é Jesus Cristo. A nossa morte. O nosso pecado. É ele que podia, exatamente porque era Deus, fazer isto. Já outras vezes eu falei para vocês, daquela história do filme, acho que você deve ter passado um pouquinho isso, não sei. Quando ele sofria, você nunca pensou, me dê as suas dores. Não é? Então, quando o filho sofre, a mãe, que é um respingo do amor de Deus, o amor de mãe, vocês que são mães sabem. Fala, Deus, me dê as dores do meu filho. Gostado que a gente não pensa isso quando o filho está bem alegre. Não, nunca pensou, nunca vi isso que a mãe pensasse, me dê a sua alegria. Não, seria um ato de egoísmo. Você já refletiu isso? Nunca acontece isso. Mas quando sofre, me dê as suas dores. Daí nós descobrimos que Deus é amor. Não é porque nos favorece, porque me faz ganhar na loteria, porque os meus negócios correm direitinho, porque eu não fico doente, porque... besteirinha, gente. Ele assumiu sobre si a nossa vida. A nossa vida é enxertada nele mais do que a gente possa pensar. Exatamente, ele assumiu sobre si as nossas dores, assumiu sobre si a nossa morte, último efeito do pecado. Então, como Adão foi o primeiro homem, o primogênito, no meio de toda a criação, aonde é lindo, gente, de você ver isso, fica imaginando. A criação toda que existe, os animais, etc, etc. Eu lembro quando fazia aquelas viagens lá do Maranhão para cá, 3 dias sozinho, imensidão de natureza. Eu falei, só eu que penso aqui, o resto é tudo matéria. Imagina a criação toda, o ser humano é a única pessoa que pensa, feita a imagem de Deus. Façamos o homem a nossa imagem. Então, feito o homem a sua imagem, ele é o primeiro homem. Adão quer dizer humanidade, homem. Ele é o primeiro homem. Mas, através de Adão, entrou bendito pecado no mundo. Não sabemos como é que foi, mas entrou. E com o pecado entrou a morte. O segundo homem não foi mais somente um homem biológico. Nasce biologicamente, cresce, desenvolve e morre. Esta é a resposta à pergunta: de onde viemos? Por que vivemos? Para onde vamos? Em Deus a história é outra. De onde viemos? Por que crescemos, nascemos? Para ser templo de Deus. Não somente mais uma alma vivente como Adão, mas uma alma divinizada como Cristo. Para onde vamos? Jesus falou claramente, simples: volto para o meu Pai e o vosso Pai. Vamos para a nossa casa. Gente, é a tua vida, a minha vida que está nisso. Acredita da tua vida o que você quiser. Até simplesmente como crença.
Eu prefiro crer que eu vou ressuscitar dos mortos e viver uma vida divina. Não posso imaginar. Eu, pessoalmente, tenho algumas experiências, sei o que é que eu espero. Mas hoje que não tenho, é muito melhor pensar que eu vou viver uma vida imortal do que acabar comido pelos vermes, gente. Eu acho que tem uma certa lógica, não é? Volto para meu pai. Volto para minha casa. Então é um trajeto de vida. Exatamente nesta nova humanidade imortal, divinizada, entra também o corpo. Porque ele voltou para Deus não como puro espírito. Voltou com o seu corpo ressuscitado. E quando os apóstolos começaram a duvidar, pensavam que fosse um fantasma, ele foi claro: tem alguma coisa para comer? Ah, tem um pouco de peixe aqui, ok? Tá bom, dê alguma coisa. E quando Tomé disse que não iria acreditar se não colocasse o dedo na sua ferida e no seu lado, Jesus, com o seu corpo, falou: coloca na minha mão, sou eu com o meu corpo. Aonde? É o primogênito desta nova criação. Então não é um enigma, não é uma crença, não é nada disso, é uma lógica. Por que eu chamo de lógica esta palavra? Desculpa, não costumo falar palavras difíceis, mas a lógica é assim, porque começa, desenvolve e tem um fim. Então a vida de Cristo é uma lógica da existência. E em Cristo a nossa vida adquire também uma lógica, uma sequência. E nele exatamente que há um futuro. E uma santa dizia que só existe uma civilização. A gente fala até de civilização moderna, calcula o nível de vida dos países, contando até quantos banheiros agora tem em casa. Antigamente, se era um, já era um milagre, não é? Agora deve ter 2, 3, 4, 5, não? Tem que ter suítes, isso, aquilo, porque senão... Em vida de favela, eu me pergunto, e pergunto a vocês, será que na casa de Jesus, na casa de Nazaré, havia banheiro em casa? Havia água encanada? Então eles eram, nós somos mais civilizados do que eles. Gente, muda o conceito de civilização. A civilização somente se pode dizer, com este nome, se pertence ao coração, ao espírito. As condições exteriores não interessam absolutamente nada, se o teu espírito for livre. Podemos ver isto na pessoa de São Francisco. Porque o pobre? Porque não pobre? A gente olha na parte negativa, porque como a gente está pegado nas coisas, que são a nossa segurança, não é? Ele não tinha nada. Então a gente vê que homem espetacular, conseguiu se libertar de tudo. Tão fácil se libertar de tudo. É só entrar no hospital que você não tem nem mais roupa para vestir. Entendeu? Ele encontrou tudo. Se tornou um homem de verdade. Ele não se libertou. Ele encontrou. E até que a gente não se propõe na vida que em Cristo eu vou encontrar o meu sentido e a minha vida, nós não deixaremos nada. O barco vai ficar ainda na areia encalhado. Nós não iremos pelo mar afora.
da nossa existência. Então se vai para encontrar a Cristo. E quando Ele aparecer, Cristo, que é nossa vida, nós também, seguindo ao primogênito entre os mortos, nós seremos também vivos por Ele e nele.